Capítulo 24, Noa. Observando Astrid caminhar de volta para a cabana, sou tomada pela tristeza. Assim que Luke me entregou o envelope, tinha pensado em não dá-lo a Astrid. Más notícias certamente acabariam com ela. Porém, não podia esconder a verdade, e agora ela está indo embora. Não posso culpá-la. Eu podia ver no conflito em seus olhos que a decisão de nos deixar não é fácil. Ela conhecia a mim e Theo havia apenas alguns meses. Não deveríamos ter importância, não quando ela tem uma família de verdade que precisa dela. Parte de mim quer correr atrás de Astrid e pedir-lhe para não nos deixar. Luke põe a cabeça para fora em torno da lateral do galpão, onde estava escondido. Espere aqui, disse-lhe eu antes de correr para entregar a carta a Astrid. Não queria que ela o visse, mas também não estava disposta a vê-lo desaparecer e me deixar tão cedo, depois que tínhamos acabado de nos encontrar novamente. Analisando agora, sinto-me de repente culpada. Havia mentido para Astrid sobre como a carta chegara ao circo, mas não suportaria admitir a ela, adicionando mais um fardo à sua vida arruinada, que eu tinha quebrado a promessa de não ver Luke. Está tudo bem? Pergunta ele. Não, digo. Quer dizer sim e não. Astrid descobriu que os pais dela estão mortos. Isso é terrível, responde ele, sua voz carregada de compreensão. Pensei estar ajudando, trazendo a carta. Você estava ajudando, insisto. Mas como você a conseguiu? Alguns dias atrás, eu estava na agência dos Correios quando ouvi uma mulher comentar sobre o circo estar partindo de repente. Ela disse coisas terríveis, que o circo pegou dinheiro para realizar espetáculos e fugiu. Disse a ela que estava errada. Quando o agente do correio entreouviu, disse que havia uma carta para o circo. Ele falou que tinha um endereço de encaminhamento, mas quando vi que era uma carta para Astrid, soube que deveria trazê-la pessoalmente. Pensei que talvez fossem notícias de Peter. A voz de Luke baixa, e eu posso ver como ele ainda se sente culpado. Agora acho que não devia ter trazido, termina ele com tristeza. Não, ela tinha que saber a verdade, respondo. Estou feliz por você ter vindo. Não foi de todo ruim. O irmão de Astrid enviou um passe da América. Quer que ela vá morar com ele. Minha voz falha quando conto esta última parte. Isso é uma boa notícia, não é? Pergunta Luke, parecendo confuso. Forma-se um nó em minha garganta, tornando difícil responder. Suponho que sim, consigo dizer envergonhada por meu egoísmo. Quero tanto, tanto mesmo ficar feliz por saber que Astrid estará salva e livre. Só não consigo imaginar o circo sem ela, acrescento. Há uma comoção atrás de nós. Vozes são ouvidas quando dois acrobatas caminham em direção à tenda do circo. Luke me puxa para trás do galpão de modo a não ser visto. Agora você pode reconsiderar minha proposta, diz ele. Inclino minha cabeça intrigada. Você disse antes que não iria comigo porque não poderia deixar Astrid. Minha mente ainda está anuviada depois de tudo o que aconteceu com Astrid. E eu quase me esqueci de nossa conversa anterior. Mas tudo é diferente agora. A voz de Luke aumenta com urgência. Se ela está indo embora, certamente você também pode fazer o mesmo, não? Na afobação do momento, não tinha pensado nisso. Luke está certo. Com Astrid longe, não há nada que me mantenha aqui. Posso pegar Theo e partir.
Olhando para a tenda e o quintal atrás dela, no entanto, sinto uma fisgada de dúvida. O circo é o único lugar seguro que conheci, desde que meus pais me expulsaram de casa. Não consigo me imaginar aqui sem Astrid, mas não posso me imaginar indo embora. O circo não estará aqui por muito mais tempo também, lembro a mim mesma. Emmett disse que o fecharia no final da temporada, então isso também terá desaparecido. Noah, a voz de Luke está pesada de preocupação. Uma vez que a polícia perceba que Astrid partiu, haverá questionamentos. Haverá mais que questionamentos. Emmett ficará furioso ao perder uma das estrelas do espetáculo. Ficar aqui não vai mais ser seguro para você. Você vem comigo agora, não vem? Eu olho para ele ansiosamente, dividida entre a vida que conheço no circo e a possibilidade de um futuro com Luke. Confie em mim, suplica ele, os olhos redondos e grandes. Eu já confio, diz uma voz dentro de mim. Algo clica em minha mente e tudo se encaixa no lugar. Vou com você, com Theo, acrescento rapidamente. Claro, responde Luke como se isso nunca tivesse sido posto em dúvida. Então seu rosto é tomado pelo conflito. Mas como? Se formos para onde estão os guerrilheiros, não haverá lugar para uma criança. Jamais poderia ir sem ele, insisto. Vamos encontrar um jeito, responde Luke pegando minha mão. Vamos todos ficar juntos. Sua voz é firme. Theo é seu tanto quanto o meu agora. Jogo os braços em volta do pescoço de Luke, agradecida. Então, você vai? Os lábios dele estão sobre minha bochecha, depois em meu pescoço, 1000 beijinhos persuasivos. Sim, sim, grito, mas um segundo depois faço força para me afastar. Estamos juntos em plena luz do dia, quase escondidos pelas árvores florescentes. A realidade bate em mim. Vou sair do circo com Luke, mas antes que possamos começar uma vida juntos, tenho que lhe contar tudo. Não posso ir adiante carregando uma mentira. Luke, preciso ir agora, diz ele sem me ouvir. Tenho o nome de um contato na Resistência, que está a 10 quilômetros daqui e pode nos dizer qual é a melhor maneira para chegarmos ao Maquis. Ele olha por cima do ombro. Eu estarei de volta para pegar você, antes de anoitecer. Onde posso encontrá-lo? Pergunto. Há um barranco do outro lado da pedreira, responde ele apontando. Cerca de 1 quilômetro para o leste. Vou encontrá-la lá às 9 da noite. Mas o espetáculo estará apenas na metade, eu sei. Mas nós temos que partir então. Para percorrer o caminho até a floresta dos Vosges em segurança, antes do amanhecer. Você pode lidar com isso? Aceno afirmativamente com a cabeça e ele me beija e começa a se afastar. Luke, espere! Ele se vira para trás. Estou desesperada para lhe contar a verdade. Mas seu rosto parece tão esperançoso que não consigo. Encontro você às 9. Ele começa a caminhar dos passos leves. Quero chamá-lo de novo despreparada para vê-lo ir embora. Mas logo ele estará de volta e, na próxima vez, irei junto. Quando volto para a tenda, a tristeza me perturba. Tudo está mudando. Acabei de conhecer este lugar que sentia ser o mais próximo de um lar e estou partindo de novo. Não posso evitar me perguntar onde tudo isto vai terminar e onde estarei, quando puder finalmente me fixar e parar de ir de um lado ao outro. Um tom de rosa crepuscular toma o céu, quando me aproximo do vagão camarim, para me preparar para a minha última performance. Observo as outras meninas vestindo figurinos e pondo maquiagem, como se fosse apenas mais um espetáculo. Estou aliviada. Elas não suspeitam de nada. A diferença está presente, porém, na maneira como Astrid passa resina em mim e enrola meus pulsos,
fazendo o mesmo que em outras noites, mas com muito mais cuidado. Sentindo o toque quente e seguro dela em meus antebraços, fico cheia de tristeza mais uma vez. Seguiremos para destinos diferentes. Não havia nenhuma razão para esperar que ficássemos juntas. Não é como se fôssemos realmente uma família. Tudo chegou ao fim muito mais cedo do que eu esperava. Quero contar a ela sobre Luke e meu plano de partir com ele. Mas Astrid nunca vai entender. Não posso simplesmente ir embora sem lhe contar, no entanto. Talvez um bilhete. As outras garotas terminam de se vestir e se dirigem à lona. Mas Astrid permanece ali. Ela pega uma bolsa mais macia que uma mala, que não notara antes, debaixo de uma das penteadeiras. Ela reorganiza algo na bolsa, suficientemente pequena de modo a não atrair atenção. Os pertences que levará consigo. O nó se forma de novo em minha garganta e está maior agora. Você vai mandar notícias para a gente saber se está em segurança, certo? Pergunto, a voz não mais que um sussurro. Ela não responde, mas balança a cabeça ligeira e afirmativamente, enquanto continua empurrando as roupas para baixo, tentando abrir um pouco mais de espaço. Claro, não estarei aqui para receber a mensagem dela. Terei partido e ela não vai sequer saber disso. Impulsivamente, aproximo-me para abraçá-la, mas ela endurece e me mantém à distância. Eu enrubeço, estapeada pela rejeição. O que foi? Pergunto-me se fiz algo para deixá-la, mais uma vez irritada. Não vou partir. Como assim? É claro que vai. Por um segundo eu me pergunto se ela está brincando, mas sua expressão é séria, olhos sombrios. Preparo-me para refazer todos os argumentos anteriores sobre como ela não pode ficar e como seria insensato desperdiçar o passe. Você vai, repito. Ela abana a cabeça. Você é que vai. Encaro-a incrédula. Não estou entendendo. Astrid está me estendendo o envelope que Luke trouxera. Você precisa do passe para pegar Theo e ir embora. Eu não pego o passe e a mão dela fica dependurada do ar. Você não pode me dar isso. Você vai usar o meu Ken Card, continua ela. A foto não está muito boa. Se você pintar o cabelo, mantiver a cabeça baixa, ninguém vai saber que você não sou eu. E os documentos permitem que você leve uma criança. Você não pode estar falando sério. Dou passos ao redor dela e vou até a bolsa que ela vinha embalando e começo a vasculhar. Debaixo de uma camada fina de roupas dela mesma, há fraldas de pano de Theo e botas extras. Ela vinha planejando aquilo o tempo todo. Então, Astrid estende o passe para mim mais uma vez. Você deve partir esta noite, pouco antes de o espetáculo terminar. Há uma estação de trem, não a que chegamos, a outra. Cerca de 15 quilômetros para o sul. Você vai apanhar o trem para Lisboa e obter o passe no consulado. Ela faz tudo parecer tão simples, como se fosse uma simples ida à cidade para comprar pão. Em seguida, use o dinheiro de Eric para comprar uma passagem. Ela continua com suas instruções, mas eu não a ouço. O rosto de Luke aparece em minha mente. Eu deveria ir embora com ele, começar uma vida juntos. Percebendo a hesitação em meu rosto, ela para no meio da frase. O que é? Pergunta impaciente. Como se eu estivesse questionando seu julgamento com relação a um número acrobático. O passe é a única chance de sobrevivência de Astrid, e ela está disposta a desistir de tudo por mim. Não vou pegá-lo, digo. Ficar aqui sendo judia é suicídio. Exatamente. É por isso que você precisa pegar Theo e partir.
O passe é seu. Você tem que usá-lo. Persisto enfrentando-a mais do que nunca. Tenho tudo planejado. Responde ela incansável. Vai ser melhor. É a única opção. A outra maneira, respiro fundo. Você leva Theo. Desta forma os dois ficarão seguros. As palavras arranham minha garganta como cacos de vidro. Eu poderia lhe entregar Theo e então eles ficariam a salvo, mas deixá-lo me mataria. Não, o lugar de Theo é com você, insiste Astrid. Você é que deve ir. Eu vou, penso comigo, com Luke. Mas é claro que Astrid não sabe disso. Ela está disposta a dar tudo por mim e ainda assim estou mentindo. Astrid, digo lentamente, eu estou indo. Não estou entendendo, diz ela, a testa se enrugando. Você acabou de dizer que não vai pegar o passe, então como pode ir? Não, mas Luke, começo. Ele, de novo, corta ela estreitando os olhos. O filho do prefeito, o que ele tem a ver com o que quer que seja? Ele está aqui, na Alsácia. Nuvens de tempestade parecem se formar nos olhos de Astrid. Foi ele que trouxe a carta de seu irmão, acrescento, na esperança de que isso vá ajudar. Mas posso dizer pela fúria em seus olhos que não será o caso. Você prometeu, não, jurou que não o veria de novo, inflama-se ela. No entanto, o fez, mesmo depois de tudo o que ele aprontou comigo. Eu não... Quer dizer, eu não queria vê-lo, protesto fracamente. Então paro sem querer mentir novamente. Desculpe não ter lhe contado. Luke está indo ao maquis. Eu me pergunto se isso vai fazê-la respeitá-lo mais. Mas a raiva não parece se apaziguar. Então, bom para ele. Bons ventos o levem, seu tom parece dizer, na verdade. Que a jornada seja segura. Acrescenta sem calor. Sinto-me cada vez mais zangada com Astrid. Luke tentou ajudar Peter, arriscou a própria vida para lhe trazer a carta de Jules, e mesmo depois de tudo que Luke fez por nós, ela ainda não se permite aceitá-lo. Astrid o odeia por quem ele é. Nunca vai vê-lo de forma diferente. Eu ainda não entendo o que isso tem a ver com você pegar o passe, acrescenta ela. Luke foi fazer contato com a resistência e em seguida vai voltar. Ele quer que eu vá junto. Há um silêncio. Astrid, olhando para mim perplexa e incrédula. E Theo, adiciono. Luke quer cuidar dele também. Quando? Pergunta ela finalmente. Esta noite. Então você ia embora com ele sem me dizer nada? Vocês iriam simplesmente escapar despercebidos? Eu iria com ele depois de você ter ido embora. Digo como se isso fosse de alguma maneira melhorar as coisas. Sinto muito. Aonde exatamente você estava pensando em levar Theo? Exige ela. Você não teria abrigo, nem um passe de trânsito, nem mesmo documentos decentes. Não há lugar para uma criança. Ninguém lá para cuidar dele por você. O que você estava planejando fazer? Carregá-lo com você enquanto corre pela floresta com os guerrilheiros? À medida que ela salienta todas as falhas em meu plano agora revelado, vejo todas as coisas em que eu e Luke não havíamos pensado direito na pressa do momento. Nós vamos conseguir, digo teimosamente. Bom, isso não importa mais, declara Astrid. Temos o passe agora e você vai embora. Tento de novo. Certamente, ir embora com Luke seria mais seguro se fosse sozinha. Astrid abana a cabeça com firmeza. Ir a Lisboa e sair da Europa é o mais seguro. Você deve ser forte sozinha. Você tem que fazer o que é melhor para Theo. Ela estende o passe de novo, como se tudo estivesse definido. Faço um gesto para pegar o envelope. Então hesito.
Vendo Luke e uma vida compartilhada com ele esperando por nós, devolvo o passe. Não. Digo, ouvindo a força na minha voz, decidindo por mim mesma. Meu futuro é com Luke, e se eu for com ele, Astrid terá o passe. Desta forma, ambas teremos uma chance. Seus olhos se arregalam surpresos. Como você se atreve? Eu lhe ofereci tudo. E você quer desistir por causa de um rapaz? Não é tão simples assim, começo. Estou dizendo a você pela última vez, pegue o passe e vá. Ela o estende para mim, a voz fria como aço. O espaço entre nós parece crescer. Olho para Astrid hesitante. Ir com Luke contra a vontade dela certamente representaria a ruptura final. Outrora teria feito o que quer que Astrid me pedisse, qualquer coisa pela aprovação dela. Mas algo tinha mudado nos últimos dias. Fui eu que tive que cuidar de Astrid, tomar decisões por ela, por todos nós, na verdade. Não posso mais simplesmente ouvir. Preciso fazer o que acho melhor. Sinto muito, digo, dando um passo para trás. Seus olhos se arregalam surpresos. Depois se estreitam novamente raivosos. Então se vira e se distancia de mim. Astrid, espere! Digo, tentando de novo. Se eu apenas pudesse fazê-la compreender. Mas Astrid prossegue para fora, deixando-me sozinha. Ao longe, o sino toca, indicando que os espectadores devem tomar seus lugares e nos convidando a voar pela última vez.